fazendo um tratamento regular. E nessa situação a gente normalmente indica fazer um tratamento regular para o controle da doença. É como se fosse uma prevenção para enfrentar esse período mais delicado. Sim, no caso dela, aparentemente ela está precisando fazer um tratamento regular com os medicamentos para manter a doença controlada. Olha, a Aline Santos de Paragominas diz que o filho teve pneumonia com 2 anos de idade, e agora ele está com 5. E depois disso, toda vez que ele pega chuva, tosse muito e fica com falta de ar e febre, às vezes. Ela gostaria de saber se isso realmente é assim, por que ele ficou desse jeito? Nesse caso dessa criança, provavelmente ela tem uma doença respiratória crônica. Tá? Muitas das vezes, na infância, nós temos as infecções respiratórias, que muitas das vezes são confundidas com asma, né? Por exemplo, as infecções virais. Por exemplo, o vírus sincicial respiratório, ele causa um quadro respiratório de falta de ar, de tosse persistente, às vezes com um quadro muito grave. E alguns pacientes desenvolvem quadro de asma mesmo. Então, a criança pode estar apresentando um quadro de asma nessa idade já, e para poder diferenciar qual é o problema, ela precisa de um atendimento médico, para poder definir qual é o problema. Para que o quadro até não se agrave mesmo. Não se agrave, com certeza. O Ivo de Barcarena, qual a principal causa da pneumonia e como prevenir? A pneumonia, a principal causa da pneumonia são as bactérias, são as causas bacterianas. Nós temos as causas virais, que normalmente são sazonais, são relacionadas ao período do ano, né, como por exemplo esse período de chuvas, e no sul e sudeste o período do inverno, que a gente pode ter as pneumonias virais, mas normalmente as pneumonias são desencadeadas por bactérias, que podem ser transmitidas pelas vias respiratórias, através de outras pessoas que estejam com o mesmo problema, ou através de colonização bacteriana que existe já nas vias respiratórias desse paciente, aí ele pode apresentar pneumonia, que é uma doença grave, que não for diagnosticada e tratada adequadamente, apresenta uma alta taxa de mortalidade. Aqui, ela só não deixou o nome, mas ela diz que a filha tinha 5 anos quando operou de adenoide, via respiratória, agora com 17, voltou a crescer a massa, ela diz. Tem que levar ela para operar de novo? Essa massa tem sangrado o nariz e agora está bem grande, fechando a via respiratória dela. Nesse caso, ela precisa de uma avaliação com o médico otorrino-laringologista. Não é comum. Normalmente, as adenoides elas tendem a regredir com a idade. Ela está com 17 anos, ela tem que ser bem avaliada para ver qual é o problema que está acontecendo. Normalmente, a partir dos 8 anos, ocorre regressão e a criança não precisa realizar nenhuma intervenção, nenhuma cirurgia nesse caso, mas tem que ver exatamente o que é que está acontecendo. Aqui a pergunta também. Meu filho teve um derrame pleural em setembro do ano passado, ficou 2 meses internado, fez 2 drenagens e uma decorticação pulmonar. Isso. Ele corre algum risco de ter esse problema de novo? O que posso fazer para prevenir? Ela não fala a idade, tá, dele. O problema do derrame pleural que o paciente apresentou vai depender muito da causa. Muitas vezes é difícil definir qual é a causa do derrame pleural. No caso dele, que ficou internado, que teve todos esses procedimentos de drenagem, inclusive com intervenção cirúrgica, porque deve ter havido complicações relacionadas a esse derrame, o importante é definir qual foi a causa desse derrame. Se foi uma causa infecciosa, bacteriana, da comunidade, ele fez o tratamento e o problema foi solucionado. Agora, se tiver alguma outra doença que predispõe à ocorrência de derrame pleural, uma doença que é extremamente comum no nosso meio, que é causadora de derrame pleural, é a tuberculose, que muitas das vezes não é diagnosticada, ele pode apresentar o problema novamente. A Josiane do bairro de Fátima tem um filho de 1 ano e 8 meses, com 1 ano e 6 meses ele teve pneumonia, ficou no hospital e desde então não pode pegar um chuvisco que tem febre, gripe, muita secreção e tosse. É normal? Ela pergunta. Não, não é normal. Isso é um problema crônico das vias aéreas, das vias respiratórias. Ele tem que fazer uma avaliação para ver realmente o que está acontecendo, o que está predispondo. A gente não pode esquecer também que nós não temos só as vias aéreas inferiores, dos brônquios, do pulmão, a gente tem as vias aéreas superiores. Então, quadros de rinite, quadros de sinusite, tem os problemas, infecções de garganta, amidalite. Então, tem que ver realmente qual é o problema que está afetando essa criança. No caso, até 2 anos, a gente até considera que a criança ainda não tem uma resistência muito boa para suportar certos... Mas não é normal a criança viver gripada, viver internando e nem quadro de pneumonia, né? Não. Pneumonia, a gente tem que investigar. Às vezes tem doenças crônicas que predispõem à ocorrência de pneumonias. Um resfriado comum, ele pode acontecer durante o ano inteiro, até se preconiza que até 3 episódios de resfriado por ano pode acometer a pessoa. A gripe já ocorre já em períodos pré-determinados, geralmente períodos do ano com mais chuva, ou período de inverno que acontece.
Mas no caso dessa criança tem que ver realmente o que está acontecendo, porque não é normal a ocorrência frequente desses sintomas. A gente volta daqui a pouco, então, e você de casa que quer participar.